Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Saudade, eu estava de ministrar a palavra do Senhor. Esse livro que traz o relato da igreja. Eu quero fazer uma menção a 3 irmãos que estão aqui nessa manhã. São 3 missionários. Eu vou pedir que eles levantem as mãos. 3 missionários da Jocum. É o Melquisedeque, Daniel e o Pedro. Eles estão aqui com a gente. Alguns jovens da nossa igreja já os conheceram quando a gente esteve no mini retiro de jovens lá. Eles estiveram com um grupo de 80 adolescentes e jovens, um trabalho chamado Escola Missionária de Férias. Samuel, meu filho, participou. Uma semana de treinamento, palestras e ministrações. E a segunda semana era uma semana de prático. Eles estão visitando a gente hoje, com muita alegria a gente recebe vocês aqui. Samuel foi muito impactado e abençoado lá também. Louvado seja o nome do Senhor. E a última observação é que semana que vem a gente vai ter um privilégio de viver aquilo que nós lemos no capítulo 13 de Atos. Nós vamos ler hoje a partir do capítulo 14, mas no capítulo 13 nós vamos ver um primeiro envio missionário registrado na história da igreja. Ali no capítulo 13, nós lemos ali que Barnabé e Saulo foram enviados para a obra missionária. Semana que vem a gente vai ter a oportunidade e o privilégio muito especial de enviar uma irmã muito preciosa do nosso meio também para a formação missionária. É a Michele, não sei quantos conhecem a Michele. A Michele está sentada ali atrás, vou pedir para ela ficar em pé, por favor, Michele. Podem olhar ali para trás. Essa é a Michele, irmã nossa de muitos anos aqui na igreja. Pode sentar, Michele. A filha da querida Mary também. Semana que vem nós vamos ter um culto em que teremos um momento de envio missionário. Ele vai nesse ano de 2025 para São Paulo estudar, preparando-se para missões. Em novembro, recebemos a visita de uma comitiva de irmãos da Coreia do Norte. Vocês lembram? Alguns estavam aqui. Michele há muitos anos ora pedindo: Deus, eu quero ir para o campo. Já fez uma outra escola missionária. O Senhor falou com ela para servir o Senhor na Coreia do Norte. Está se preparando para isso. Vamos orar? Tentá-la. Pastor, não dou conta. O Senhor está me chamando. Na semana que vem a gente vai ter um momento de abraçar, de ofertar, de enviar a nossa irmã, assim como tem acontecido na história da igreja. Semana que vem a gente vai ter um momento para isso. Ela vai para São Paulo esse ano. Vai estar fazendo um curso da nossa agência missionária, a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. 2 pós-graduações em teologia para ir bem preparada para o campo. Vai morar lá por conta disso. Então nós precisamos sustentá-la em oração. A nossa igreja também vai estar investindo na formação dela financeiramente. Então é muito bom ver que aquilo que a gente tem lido, o Senhor tem realizado também em nosso meio. Atos 13, depois a gente vai passar para o 14. Versículo 1, Atos 13, a palavra do Senhor diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A partir do versículo 4, nós vamos ler o relato da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, viagem missionária mais amplamente conhecida como viagem missionária de Paulo. E eles saem da região da Antioquia, da Síria, e navegam até a ilha de Chipre. Ali eles evangelizam e ali as perseguições começam a aparecer. Depois eles seguem para outras regiões ali. E a gente pode já passar uma página. E eles pregam a palavra de Deus. Alguns aceitam, outros rejeitam. Dali no capítulo 14, no versículo 1, eles vão para a região de Icônio. E ali também pregam a palavra de Deus. Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que rejeitam. No versículo 8 do capítulo
14, nós lemos eles curando um paralítico na cidade de Listra e anunciando a palavra de Deus. O resultado é que eles são apedrejados. Perseguição já se mostra clara na história da igreja. E a partir do versículo 21, nós temos então o relato do retorno dessa viagem. Então eles saem ali de Antioquia da Síria, vão para Chipre, vão para Icônio, vão para outra Antioquia chamada Antioquia da Pisídia, e depois eles fazem o caminho de volta, passando basicamente pelas mesmas regiões e voltando para a Antioquia da Síria. Esse é o contexto do texto que nós passamos a ler agora, Atos capítulo 14, versículo 21, que diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é A Consolidação da Igreja, o caminho do discipulado. A consolidação da igreja, o caminho do discipulado. Existe um termo que aparece 3 vezes nesse texto. Aparece no versículo 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. E o último termo, no versículo 28, permaneceram muito tempo com os discípulos. Quando missionários saem para pregar a palavra de Deus, semear a mensagem do evangelho, o que se espera, a expectativa é que, tendo Deus os dirigido aos seus eleitos, ali nasça uma igreja. Ali surjam pessoas crentes, que são chamados na Bíblia de discípulos. Não são frequentadores de igreja, membros de um hall de uma igreja, mas a denominação bíblica é discípulos. É gente que é chamada por Deus à salvação e ao caminho, a vereda, a jornada de santificação. É gente que é discípulo. Uma coisa que temos pensado como igreja, e ouvimos de outros pastores e irmãos, é que muitas vezes nós incorremos na grande tentação de sermos assaltados por usar estratégia para atrair para a igreja clientes ou consumidores. E muitas vezes eu fico pensando, Deus, dá-nos a graça para que aqueles que se aproximem da nossa igreja tenham sido atraídos pelas estratégias certas. Porque se eles forem atraídos como clientes, quando eles chegarem aqui como clientes, consumidores de uma experiência espiritual, de um ambiente confortável, de alguma vivência que vai fazer um enlevo emocional para ele, quando ele começar a ter dificuldades e perceber coisas que desagradam a ele, aquele que é um cliente, sabe o que ele faz? Fecha o cardápio e segue para outro restaurante. Nós não somos clientes, tampouco consumidores. Nós somos servos e discípulos. E há um caminho de discipulado para cada um de nós. E eu creio que esse é um caminho pelo qual Deus está chamando cada membro dessa igreja. Quem permanece precisa ter essa consciência. Eu sou um consumidor, um cliente, que fala assim, está muito frio, está muito quente, está demorando muito, o som está muito alto, está muito baixo, e alguma coisa me irritou, eu fecho o cardápio e vou embora, porque eu sou um cliente.
Eu sou um discípulo, um servo, que não escolhe missão, e identifica coisas que precisam ser consertadas, mas não joga fora. Que entende que isso aqui é a nossa família. E família a gente não joga ninguém fora. Não fica nenhum soldado pelo caminho, a gente não abandona o contingente. Ninguém, pai ou mãe, que tenha a sua plena consciência das suas faculdades mentais e tenha um mínimo de amor e consideração, temor a Deus, olha para um filho e descarta aquele filho porque ele não é um filho perfeito. Antes, pelo contrário, a gente vê pais e especialmente mães que o filho é todo errado, que ninguém mais o ama, mas ela não desiste de orar, de abençoar. Esse precisa ser o espírito do discípulo. Aquele que ama, não olhando para ele, não olhando para suas próprias necessidades, para aquilo que ele tem preferência, mas para aquilo que vai agradar a Deus. E esse é o caminho de discipulado, e nós vamos olhar para ele nesse texto nessa manhã. O primeiro versículo diz: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. É importante dispensar especial atenção aos novos na fé, ou talvez aos imaturos na fé. Paulo e Barnabé, assim como nós temos visto em toda a história da igreja e da atividade missionária, eles têm feito coisas que a gente identifica. Eles passam pregando a palavra de Deus, em alguns lugares eles demoram mais, outros demoram menos, e Deus vai trazendo a vida para aqueles que são eleitos, vai salvando gente. E na viagem de volta eles passam ali encorajando aqueles novos na fé. Pastor muito caro e querido da nossa igreja, pastor Ronaldo Lidório, é exemplo para a gente disso. Trabalhou durante 8 anos entre os concombas na África, serviu ali junto com a sua esposa, com seus filhos, pagaram um alto preço. E depois que a igreja nasceu ali, muitas aldeias foram alcançadas, ele continuou acompanhando e continua até hoje. Nos primeiros anos ele voltava com alguma recorrência para encorajar os irmãos, e nós já ouvimos testemunho dele aqui. Deus tem nos dado o privilégio de acompanhar os irmãos em São Gabriel da Cachoeira, na igreja indígena. Tive a oportunidade de estar lá, encorajá-los também, porque essa é a visão do crente, que já tem um pouco mais de maturidade, pela graça de Deus. E todos nós, se você é crente em Jesus, você se encaixa em uma categoria ou em outra. Ou você é crente que tem alguma maturidade e pode cuidar dos mais imaturos, ou você é mais imaturo. Ou você é aquele que se importa mais com os interesses dos outros. Você é aquele que caminha a segunda milha, aquele que não espera que as pessoas cheguem até você, mas você toma a iniciativa de cuidar e de olhar para os outros, e que a sua agenda e as suas prioridades não são o topo da sua lista, senão aqueles que precisam caminhar ainda os primeiros passos da fé cristã e ainda estão tomando um leitinho espiritual. Ou você é aquele que tem ministrado, que tem cuidado, que tem se importado com os outros. Ou você ainda é um novo na fé. Talvez um temor e grande temor, um imaturo na fé. Que talvez já esteja na igreja ouvindo o evangelho há muitos anos, mas duro coração, continua ali nas meninices próprias daquele que está nos primeiros passos. E tudo se melindra. Que nunca dá para você achar um jeito. Nunca tem misericórdia. Nunca olha para os outros com amor que diz, o amor não é aquilo que eu posso receber dos outros, mas aquilo que eu posso dar para os outros, ainda que nada tenham me dado. Ainda que o mal eles tenham me dado, porque foi isso que Jesus fez por mim, nós amamos. Porque ele nos amou primeiro. É importante dispensar especial atenção aos novos na fé. Em qual dos dois grupos você está? Tem alguém que você cuida? Ou será que você já está nessa igreja, ou você já é crente há tantos anos, e você não cuida de ninguém, e pior, ainda dá trabalho para os outros? Será que a gente pode pensar em alguém e falar assim, esse aqui é um discípulo, alguém que eu estou encorajando na fé, alguém que eu visito, que eu ligo, que eu me preocupo, que eu oro por ele? Ou você é aquele que
Está sempre na chateação, murmurando e resmungando, porque as coisas nunca estão do jeito que deveriam ser, do jeito que você quer. Nós temos 2 lugares só. O Deus já tem nos dado alguma maturidade espiritual para trabalhar e servir a Ele e cuidar dos outros. Ou você está dando trabalho para os outros. Quando nossas crianças eram pequenas, tinha uma musiquinha de um grupo chamado Palavra Cantada. Dizia, criança não trabalha, criança dá trabalho. Se a gente tem dado trabalho na igreja e não cuidado dos outros trabalhado, é muito possível, provável, que ainda sejamos crianças espirituais. Mas há um chamado de Deus ao discipulado e à maturidade. Se você não conseguiu responder de forma consistente à pergunta, tem alguém que você cuida, alguém que você se preocupa? Eu quero que você coloque isso como um alvo de oração nesse ano. Deus, preciso amadurecer. Coloca alguém na minha vida para eu cuidar. Essa pessoa vai ser imatura, vai ser chata, vai te dar trabalho, vai testar a sua paciência, os seus limites, assim como fazem os nossos filhos. Mas a nossa igreja, pela graça de Deus, há de amadurecer e não apenas inchar e crescer em números. Eu creio que o Senhor tem um caminho de discipulado para todos nós. Assim, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ali, onde eles haviam feito muitos discípulos, segue o texto, versículo 22, dizendo, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Segundo ponto da nossa mensagem, a consolidação da igreja, do caminho discipulado, é importante fortalecer biblicamente a fé dos que estão começando a caminhada. O Senhor Jesus, Ele olhou para a gente como imaturos e acolheu a gente. Mas Ele não apenas nos acolheu, mas Ele tem nos ensinado, o Senhor Jesus tem nos ensinado a forma bíblica de se tornar um discípulo. E aqui diz que eles fortaleciam o ânimo dos discípulos. Algumas versões vão trazer a palavra a alma, outras versões vão trazer o coração. O termo original do grego vai lembrar a gente aquela palavra psique, que fala da mente, das emoções. Eles estavam ali fortalecendo o coração dos irmãos, dizendo, olha, fiquem firmes, exortando-os. Essa é uma palavra muito recorrente no livro de Atos, exortando. E é também a palavra que tem a aquele que é o nosso consolador é também aquele que é o nosso exortador. E ele faz isso através das nossas vidas, exortando-os a permanecerem firmes na fé. E essa expressão permanecer firme na fé, o apóstolo Paulo usa várias vezes em suas cartas. E de forma especial em Filipenses, quando ele está preso, ele fala com os irmãos de Filipos, e essa é conhecida como a carta da alegria. Ele diz, olha, eu exorto vocês, capítulo 1, versículo 27, que vivam de modo digno do Evangelho, para que vocês estejam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E a ideia de firmeza aqui, a ideia mais próxima que eu consegui identificar no nosso dia, é aquilo que a gente faz quando a gente vai na praia e vai num dia de muito sol e você tem o seu guarda-sol e você coloca uma estaca ali do guarda-sol, aquela parte de baixo, você precisa firmar ela com uma certa energia. Se você deixar ela molenga ali, qualquer ventinho ou o próprio peso do guarda-sol vai derrubar. Então a ideia é que a fé seja bem firmada e aprofundada para que quando os ventos derem, ela não seja abalada. Essa é a ideia de permanecerem firmes na fé, não firmes nas circunstâncias, não firmes naquelas coisas que são variáveis, transitórias e passageiras, mas naquilo que é o dom de Deus para os seus filhos, firmes na fé. Porque vai ter dias que a igreja vai te amar, vai te elogiar, vai te encorajar, mas vai ter dias que ela vai te criticar, vai falar mal de você.
que a vida vai te dar rasteiras e que os seus planos não vão sair conforme você tinha pensado. Permaneça firme na fé. Ele os exortava, olha, fiquem firmes na fé, bem fincados na fé. Ele explica do que se trata isso, mostrando e explicando claramente para eles que através de tribulações, através de muitas tribulações. Não tem nenhuma palavra no registro bíblico que ela é por acaso. Não tem nenhum termo que foi divinamente inspirado e registrado que aconteceu aqui por acidente, não. A palavra muitos é extremamente importante. Ele diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a exortação de Paulo. Ele diz, olha, vocês que são novos ainda na fé, lembrem, ele tinha acabado de passar por aquela cidade, estava voltando, eram discípulos novos ainda, saibam disso. A caminhada de discipulado é uma caminhada de muitas tribulações e sofrimentos, de muitas dificuldades. Vocês que agora são identificados como crentes, são cristãos, que a fé de vocês não está nas obras, que a fé de vocês não está naquilo que vocês tinham antes como costumes, de acordo com cada uma das regiões ali que eles passavam, mas a fé de vocês está em Cristo Jesus. Saibam, essa caminhada tem um preço a ser pago, não o preço da salvação, esse já foi pago na cruz. Mas a caminhada do discípulo, do crente, não é a caminhada de férias. Não é um lugar onde você vai falar, bem, agora eu sou crente e meus problemas acabaram. Não, meus irmãos. Muitas coisas que a gente não tinha, que a gente não precisava lidar quando a gente não era crente, quando a gente não era cristão, agora a gente precisa lidar. A gente luta contra o pecado, a gente luta contra as forças da nossa carne, a gente luta com a importância e atenção que a gente precisa dar no nosso testemunho, do nosso exemplo. A gente luta contra o diabo, contra o mundo. E muitas tribulações a gente precisa lidar com elas. É o que diz a palavra de Deus. É importante saber que para entrar no reino de Deus, a gente vai ter que passar por essas coisas. O discípulo tem essa marca do sofrimento. Quem está acompanhando desde o começo está vendo os apóstolos, os discípulos sendo perseguidos, presos, açoitados. Eu quero dizer, meus irmãos, que talvez, muitas vezes, a impressão que a gente tem é que a igreja brasileira, ela é uma igreja muito low profilezinha, tranquila, relaxada, porque ela tem condições muito propícias para existir. Meus irmãos, quando nós conversamos com irmãos ali da Coreia do Norte, e depois com irmãos da Coreia do Sul, a gente fica impactado com o testemunho deles. A gente pensa na igreja na Coreia do Sul, fala, esses irmãos oram muito, eles são mais crentes que a gente. E aí os irmãos da Coreia do Sul dizem pra gente, quando a gente fica perto de um norte-coreano, que tem que pagar com a própria vida, por causa da fé dele, eu sinto que eu não sou nem crente ainda. E dirá a gente, pequenininha igreja brasileira. Então, meus irmãos, que a graça do Senhor nos visite com essa convicção. E que se a gente tem passado por lutas, por tribulações, por perseguições, por sofrimentos, por desmantê-los, por coisa que você planejou e deu tudo errado, fica firme na fé. O Senhor é contigo e na sua providência, no seu cuidado, na sua segunda-feira, Ele vai estar com você. Não desanima. Para de ser imaturo e ficar... As coisas não são do jeito que eu queria. Ó céus, ó vida. A vida do crente é uma vida de férias. Nós temos descanso no Senhor, é verdade. Mas ao redor, o mundo quebrado, ele não vai desistir. As tribulações vão continuar existindo. Sigam firmes diante dessas muitas tribulações. O salmista no Salmo 119, versículo 71, ele traz texto que muito impacta meu coração. Ele diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Meus irmãos, quem pode dizer na carne,
foi bom ter passado por tribulação. Nenhum de nós dá conta de dizer, Deus, que bom que eu estou doente. Que bom que eu perdi essa pessoa. Foi bom eu ter passado por essa aflição. Mas que o Senhor nos dê a correta perspectiva a respeito das aflições e das tribulações que a gente tem passado. Tiago vai além, no capítulo 1, versículo 24, ele diz, tem um motivo de grande alegria o passar por tribulações, perseguições. Ela vai firmar a sua fé. Então, se você tem passado nessas noites escuras, nesses vales sombrios, firma o teu coração no Senhor, Ele está cuidando de você e tem propósito, agenda, objetivo na sua vida para firmar a sua fé. O texto segue dizendo, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Terceiro ponto da nossa caminhada de consolidação da igreja e o caminho do discipulado é que é importante identificar, reconhecer e ordenar líderes. Aqueles irmãos, Paulo e Barnabé, ao voltarem para aquelas igrejas, exortaram os irmãos e falaram, essa igreja precisa de liderança. Liderança é coisa bíblica, é Deus quem levanta e dá autoridade e poder para os líderes. Então, se Deus levantou algum líder na sua igreja, no seu contexto, talvez ele não seja um líder perfeito, ele não é mesmo. Que a gente possa, com temor e tremor, se submeter, orar por eles, cooperar com eles e não dar trabalho para eles, falar bem deles, protegê-los, orar por eles, encorajá-los, porque o Senhor é quem tem levantado esses líderes. Diz ali a palavra de Deus que eles promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. E a ideia aqui é que havia um movimento de identificar aqueles que eram mais maduros e que Deus estava indicando para liderar e conduzir o povo naqueles contextos. E a esses ele deu o nome de presbíteros. Em algumas ocorrências da palavra de Deus, o termo presbíteros é traduzido por anciãos, então aponta para pessoas de modo geral de mais idade, mas especialmente de mais maturidade espiritual, porque não necessariamente alguém mais velho é alguém mais maduro, mas a ideia de anciãos é que são mais experientes e mais maduros. Em outras ocorrências a tradução é supervisores, aqueles que estão ali junto com os episcopos, com os pastores e presbíteros na supervisão do povo. Então ali foi feita uma eleição, muito mais como identificação desses daí, que são líderes, e depois de orar com jejuns, os encomendaram. Lembra como é que eles foram enviados? Orações e jejuns, da mesma forma eles enviam para que eles permaneçam ali liderando o povo, e os encomendaram. Impuseram as mãos. Meus irmãos, isso é tão sério. Porque aqueles homens foram colocados diante de Deus em resposta à direção de Deus. Eu tenho essa palavra de forma especial para os oficiais da nossa igreja, presbíteros e diáconos. Meus irmãos, sobre vocês há uma grande responsabilidade, porque Deus os deu poder para olhar para a igreja, para cuidar deles. Do rebanho que Ele colocou diante de vocês. Para que a gente tome a iniciativa, para que a gente não fique esperando o pastor mandar alguém reclamar, mas para que a gente se adiante de igual forma aos líderes de ministério. Embora não tenhamos uma ordenação dos líderes de ministério, nós temos essas pessoas como escolhidas para exercer autoridade no ministério de crianças, de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, e nos ministérios em que Deus tem colocado cada um dessa igreja. É importante identificar essas pessoas e reconhecer, foi Deus quem os levantou. Nós precisamos cooperar com eles. Assim como Deus levantou o Senhor Jesus para ser o nosso líder. Ele, tendo deixado sua glória, se esvaziou como líder perfeito, caminhou entre nós. E Ele, tendo subido aos céus, enviou o Espírito Santo.
E pensando isso de forma mais ampla, cada um de nós também tem uma responsabilidade de liderança onde Deus te colocou. Talvez você não seja presbítero, nem diácono, nem líder de ministério, mas Deus te deu liderança na sua casa, sobre a sua esposa, sobre seus filhos, talvez em algum contexto em que você tenha sido colocado por Deus, exerça como que para a glória de Deus no dia a dia. Mesmo crianças, adolescentes têm uma responsabilidade. Adolescentes, quando chegam na escola e encontram amigos conhecidos ali que não conhecem o Senhor Jesus, quem tem autoridade sobre eles no conhecimento e na experiência com o Senhor, senão esses que Deus já levantou como liderança espiritual naquele local, que Deus os use com poder ali, assim Deus tem feito. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem eles haviam crido. Novo termo que aponta para a fé, ele é destacado aqui. Versículo 24. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, enviados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. O próximo ponto dessa manhã é que é preciso ter o reconhecimento da igreja, ir e prestar contas da nossa caminhada. Paulo e Barnabé foram escolhidos. O Espírito Santo os levantou ali na igreja de Antioquia da Síria. Oraram, enviaram, seguiram em viagem, pregaram a palavra de Deus, depois voltaram exortando os discípulos, mas em nenhum momento eles saíram como lobos solitários, avulsos, autônomos, fazendo o que desce na cabeça deles sem ter a quem prestar contas. E esse é o próximo ponto do caminho do discipulado. Todo discípulo de Jesus, ele presta contas. Todo discípulo de Jesus tem alguém a quem se reportar. A fala, não, eu só presto contas a Deus, não é uma fala de um verdadeiro discípulo de Jesus. Não é. Ninguém tem a ver nada com a minha vida. Isso não é fala de discípulo de Jesus. Ninguém se mete na minha vida, eu faço o que eu quiser. Você pode caminhar assim se você quiser. Você não pode colocar na mesma frase e dizer que você é um discípulo de Jesus tendo esse tipo de fala. Não é. Paulo e Barnabé, grandes líderes e missionários, voltaram para a igreja, reuniram a igreja na Antioquia e relataram tudo o que tinha acontecido. Relataram como Deus havia aberto a porta da fé para os gentios. O texto ele não é extensivo, mas é muito provável que ali eles também tenham relatado as suas lutas, os seus sofrimentos, os dias de angústia. Talvez os dias em que Paulo e Barnabé tiveram alguma dificuldade. Lembra que houve um João Marcos que deixou a caravana missionária no começo? Ali eles tiveram a oportunidade de dizer o que aconteceu. A Bíblia não é muito explícita com relação a isso. Mas fato é que não existe discípulo de Jesus que não preste contas a ninguém. E a minha pergunta clara, direta e objetiva nessa manhã é: a quem você presta as contas? Quem sabe da sua vida para te aconselhar, para te exortar, para ajudar você a caminhar junto? Não existe membro de um corpo, estilo família, mãozinha da família Adams, avulso. Todo membro está conectado e presta contas um ao outro. Pastor, se for assim, eu não quero. Você tem todo o direito. Você não pode dizer que você é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus presta contas. Aceita exortação, correção. Tem a quem se reportar. Você tem alguém a quem você se reporta, para quem você conta as suas dores, confessa os seus pecados? Alguém com quem você pode procurar e abrir o seu coração? Confessar as suas tentações para que elas não se transformem em pecados? Tem alguém na sua caminhada? Se você nunca tinha ouvido falar a respeito disso, é a primeira vez, agora nos tornamos todos indesculpáveis.
Todo discípulo de Jesus, ele presta contas. O próprio Senhor Jesus, ele ao descer dos céus, tendo se esvaziado e andar entre nós, ele falava, eu não falo de mim mesmo, senão daquilo que Deus me mandou falar. Havia uma prestação de contas na Trindade. O que Jesus fez, ensinou, ele demanda de cada um de nós. Cada um de nós precisa ter alguém mais maduro, mais experiente, a quem a gente precisa se reportar. Talvez um pastor, talvez uma liderança com mais tempo de caminhada, mas caminhar sozinho não é uma alternativa. Não se submeter a uns aos outros, não nos sujeitarmos uns aos outros, não é um caminho bíblico. O caminho do discípulo é um caminho de sujeição, prestação de contas. Você consegue responder essa pergunta de forma clara e objetiva? A quem você se reporta? A quem você confessa os seus pecados? Com quem você conta como alguém que tem abençoado e autoridade na sua vida? Ou você é avulso? Faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Meus irmãos, essa é uma grande cilada, porque o nosso coração é enganoso. A gente vai dar sempre um jeitinho para justificar os nossos erros, o nosso jeito, o nosso pecado, que afinal, eu mereço ser feliz. Porque afinal, me perturbaram tanto, as situações me empurraram. E ter alguém que nos olha de fora e fala, meu irmão, minha irmã, o caminho que você está trilhando não é um caminho bom, não. Essa é a experiência verdadeira do discípulo. Alguém que caminha junto com outro que é autoridade na sua vida. Nosso coração, ele é enganoso. O coração do pastor André é enganoso, corrupto, é corrompido. Tem gente que me pastoreia, eu preciso de pastor para mim também. Os meus presbíteros me pastoreiam, tem irmãos que me acompanham. Tem um amigo meu que falou, cara, que bom que você fez isso para tentar resolver essa situação, mas você vacilou. Passado, doeu, foi ruim ouvir isso. Aí você tem razão. Você tem razão. Todos nós precisamos disso. Você não pode caminhar sozinho. A gente precisa prestar contas. Foi isso que Barnabé e Paulo fizeram. Voltaram à igreja. Com a graça de Deus, semana que vem nós vamos enviar a nossa irmã Kelly. A nossa expectativa é que ela volte à igreja e fale, olha, está assim, assim, assim a preparação, estou indo para o campo, está assim, 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 e prestando contas. O que a gente fez hoje com o pastor João, mostrando como está o trabalho dele. Quando em vez de eu entro em contato, ligo, mando uma mensagem e fala, pastor, está assim, assim, essa dificuldade. Todos nós precisamos prestar contas uns aos outros. E o último versículo, versículo 28. A palavra de Deus diz: e permaneceram muito tempo com os discípulos. O texto termina dizendo que eles, ao retornar da viagem, terem se demorado em alguns lugares, no final das contas, eles chegaram à igreja e ali permaneceram muito tempo. E a Bíblia sublinha e revela isso para a gente. Porque o caminho de discipulado é o caminho de investimento de tempo. Não tem relacionamento sem investimento de tempo. Não tem relacionamento profundo, maduro, significativo, verdadeiro, você não investir tempo suficiente. Ali eles permaneceram muito tempo. Ali eles gastaram tempo na comunhão, no pastoreio, prestando contas. E também somos nós convocados a investir tempo aos pés do Senhor e investir tempo na comunhão, nos relacionamentos que se aprofundam. Meus irmãos, com alguma frequência eu escuto pessoas dizendo assim, não, sou amigo de tal pessoa.
Se ela precisar de qualquer coisa, ela pode contar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que excelente passo. Mas quanto tempo você tem investido com essa pessoa? Gasto com ela, permanecido com ela, convivido com ela? Eu não vou dizer que a gente dá conta de investir muito tempo com todo mundo. É impossível isso. Nosso tempo é um recurso limitado. Mas fato é que se a gente não tiver tempo investido na comunhão com os irmãos, eu tenho falado isso aqui na exposição do livro de Atos. Crente anda com crente, investe tempo com crente, gasta tempo com crente. Eles permaneceram muito tempo aqui e não é a primeira vez que a gente vai ler essa expressão. No começo do capítulo 14 diz que quando eles passaram ali em Icônio, no versículo 3, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente ao Senhor, demorando. Diante de Deus, de como a gente tem investido o nosso tempo. Você não sabe, o seu celular tem um recurso chamado saúde digital nas configurações. É assustador dar uma olhada ali para ver em quanto tempo a gente gasta em trivialidades, distrações, entretenimento. É um desafio imenso dos nossos dias, em que há cada vez mais conhecimento, há cada vez mais cursos, há cada vez mais distrações, luzes que brilham, e o nosso tempo, e o tempo necessário, importante para a gente gastar olho no olho, convivência com as pessoas, tem sido desprezado. A caminhada do discipulado, a caminhada de tempo. Mas ninguém vai pegar a sua agenda e vai marcar, esse é o tempo que você precisa dedicar para a oração, esse é o tempo que você precisa dedicar a estar com seus irmãos. O fato é que a gente vive uma epidemia de pessoas super ocupadas. A coisa mais comum é, pastor, não tenho tempo. Eu não consigo. Está muito corrido. Não consigo encaixar na minha agenda. Afinal, eu quero garantir o sustento da minha família. Afinal, eu preciso me especializar. Afinal, é você com Deus. Eu não sou o gerente da sua agenda, mas fato é, nós todos teremos que dar conta diante de Deus sobre como nós usamos e investimos o nosso tempo. Deus nos dê a graça da gente investir nas pessoas. Investir em gente. Não nos distrairmos tantos, às vezes com coisas lícitas. Talvez você já fez cursos e mais cursos e tal, e quer avançar, e quer trabalhar, e quer ocupar a sua agenda, e você não diz não para nada. O tempo para as pessoas que são tão preciosas ao Senhor e para você está cada vez mais exíguo, limitado. Deus nos dê, como discípulos, nessa consolidação da igreja, essa caminhada do discipulado, especial atenção para aquele que é o Senhor do tempo. Aquele que diz, cuide dos mais imaturos, eles são do seu tempo. Exorte os mais imaturos, diga para eles, os tempos serão difíceis. Grandes tribulações vocês vão atravessar. Deus tem levantado lideranças, confie em Deus. Que a nossa vida, o nosso coração tenha tempo que Deus quer falar conosco. E através da nossa vida, a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus.